vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, que é: Elaine, eu devo só orar pela restauração do meu casamento? Eu sei que muitas das vezes quando eu falo ore, entregue a restauração para Deus, faça as suas coisas, a gente fica achando que é pouco, mas a gente não tem noção do poder que tem a oração. E não fique achando que é pouco, né? Por isso que a gente fala que às vezes a gente precisa batalhar, batalha espiritual, batalha contra o inimigo. São tipos de orações que a gente precisa fazer. Nós temos orações para descansar, para que Deus nos dê o descanso, para que Deus nos acalme, para que Deus tire a nossa ansiedade. E tem as orações que a gente vai guerrear contra o inimigo, se vestir mesmo com a armadura de Deus, né, para guerrear contra ele, porque é ele que quer destruir a sua família. Então nunca ache que somente orar pelo seu marido, somente orar pelo seu casamento, ou somente orar por você é pouco, porque não é. Porque, em primeiro lugar, quando a gente começa a ter essa comunhão com Deus, a gente começa a orar mais. Porém, muita gente confunde viver orando, eu lembro que quando eu estava bem no início ainda da minha luta pela restauração, eu tinha campanhas de oração, eu fazia reloginhos de oração. Eu não sei se os grupos de WhatsApp de restauração de casamento ainda fazem isso. Nós fazíamos relógios de oração, cada um orava em um determinado horário, né, orando ali por todos do grupo, não necessariamente somente pela sua luta. Eu tinha horários certos que eu orava, que era meio-dia, 3 horas da manhã, quando eu acordava, antes de dormir, e eu vivia aquela coisa ali muito no desespero. Só que o que eu entendo hoje? Eu orava com um propósito somente de Deus restaurar o meu casamento. O Senhor traz o meu marido de volta. Esse era o meu propósito. Até quando eu fazia os relógios de oração, que o propósito era orar por todos do grupo, não somente só por mim, acabava que o foco era eu, né? Porque eu orava pelos outros, porque eu sabia que os outros iam orar por mim. E a gente precisa entender que a oração, ela é muito além de só pedir, né? E é uma comunhão que você vai ter ali com Deus. É aquela pessoa que você vai poder desabafar tudo o que você quer. Porque antes mesmo de sair da sua boca, Ele sabe o que você deseja. E por isso que eu falo que às vezes a gente fica tanto naquele desespero: se eu traz meu marido, traz meu marido, traz meu marido. E não é só isso que Deus quer. Porque Deus quer que você busque a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele vai fazer. Então eu comecei a compreender isso tudo. Quando a gente ora por uma batalha espiritual, a gente também consegue entender que existe um mundo espiritual. Se existe Deus, também existe o dito cujo lá, o capiroto, né? O diabo. E se Deus existe, ele também existe. E qual é o trabalho do diabo? Atrapalhar o trabalho de Deus. Atrapalhar quem quer viver em comunhão com Deus. Tem muita gente que me questiona assim: Elaine, meu marido é conhecedor da palavra. Meu marido já foi isso na igreja, já cantou na igreja, já fez aquilo e hoje ele me trocou. Porque o diabo, ele quer exatamente isso. Ele quer pegar essas pessoas que têm conhecimento da palavra, que talvez eram exemplos para outras pessoas, exatamente para denegrir a imagem de Deus. Porque hoje eu consigo entender que o que eu vivo hoje é um testemunho, né? Eu não tenho só um testemunho para te dar. Eu tenho um testemunho de vida, eu tenho um testemunho de família. E o que eu peço para Deus hoje é exatamente isso. Para que Deus nos cuide, para que Deus nos trate, para que Deus cale minha boca às vezes, porque a gente fala demais, né? E que talvez Deus tape meus ouvidos quando não for para eu ouvir alguma coisa. Porque eu quero que a minha família, não que eu tenha só aquele testemunho que eu vivi lá atrás da restauração do meu casamento. Eu quero ser um testemunho de minha vida. Eu quero, não é que eu queira ser exemplo, eu quero inspirar. Eu quero que você, vendo hoje o que eu vivo, por que eu gosto muito de mostrar no Instagram as coisas, o dia a dia, os meus filhos, as coisas com meu marido. Porque é tudo normal, porque o que acontece aqui acontece aí, a minha vida é igual à sua.
os mesmos problemas. E eu quero que você veja, e como muita gente me manda mensagem, Elaine, a sua vida, eu quero me inspirar, eu vejo o que você vive hoje, o que você já viveu lá atrás, hoje eu consigo ver que eu também posso conseguir isso. E é exatamente isso. Então não fique achando que somente orar é pouco, porque assim, quer exemplos? Eu te dou. Eu fui atrás de OM, eu ia atrás do meu marido o tempo todo. Eu pedia para voltar, eu implorava para ficar, eu implorava para não me deixar, eu implorava, eu dizia que eu ia mudar, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, e inventava desculpas, entre várias e várias coisas. E nada disso deu resultado. Quando verdadeiramente eu entreguei para Deus a restauração do meu casamento e falei, Senhor, a partir de agora eu entrego para o Senhor. Quando o Senhor quiser restaurar, o Senhor restaura. Eu só não quero mais viver uma vida de vegetando, porque eu não estava vivendo, gente. Eu vivia para restauração de casamento. Era o tempo todo, eu acordava, já olhava os grupos de restauração de casamento. Eu dormia ouvindo vídeo de restauração de casamento. Era durante o dia inteiro conversando com pessoas sobre restauração de casamento. Ou falando do meu marido, ou ouvindo do marido dos outros. A minha vida se baseava nisso. Entendeu? Então, eu comecei a dizer para Deus que não era isso que eu queria da minha vida. Eu queria viver, eu queria ser feliz. Eu tinha uma casa, eu tinha 2 filhos saudáveis, graças a Deus. Graças a Deus, o meu parto, apesar de ter sido um parto complicado, deu tudo certo. Meu filho nasceu saudável, né? E muitas das vezes, nos momentos de desespero da minha parte, eu pedia coisas para Deus que acontecesse, que Deus me levasse, para que Deus me levasse no parto, porque eu não queria mais viver, porque eu não queria mais. E graças a Deus, Deus não ouviu essas minhas orações, esses meus pedidos, porque Deus sabe de todas as coisas. Então a gente precisa entender que só orar não é pouco. Orar é a melhor coisa que você pode fazer. Orar por alguém é a maior prova de amor que você pode dar para outra pessoa. Então, se você hoje está se sentindo cansada de só orar, passe a orar mais por você. E pelo seu casamento, você pode orar, mas ore pelo seu cônjuge, aquela pessoa lá, aquele ser, aquele homem, aquela mulher, como pessoa. Às vezes esqueça um pouquinho que ele é seu marido ou sua esposa e ore como uma pessoa que está cega, que está opressa, que não consegue enxergar o mal que está fazendo para a vida dela. Comece a orar dessa forma e foque mais também em você, porque talvez seja você que esteja precisando de mais oração nesse momento, tá bom? E também, esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e Deus abençoe a todos.